O Eren pisa! O Eren com certeza pisa! Haruardo! Domo, meu querido, minha querida Kohai! Sejam todos muito bem-vindos, minha querida tropa, a mais um vídeo de um dos melhores animes da atualidade, de um dos animes mais amados e conhecidos. Para os mais íntimos, Shingeki no Kyojin. Para os não tão íntimos, Attack on Titan, onde irei abordar tudo que eu achei, como foi o que eu gostei, dos episódios até então lançados, sobre a quarta season, mais conhecida como a Final Season. Para todo caso, meus amores, eu acho que tá indo muito bem, 16 episódios já anunciados, confirmados, é esse o número de episódios total que vai ter a Final Season, e com isso eu já lanço a braba. Haru-senpai, o que você acha que vai acontecer? Eles vão conseguir adaptar tudo mesmo? Então, meu querido, eu acredito que o Sayama Sensei vai fazer no mínimo ainda mais 3 meses no máximo de Shingeki no Kyojin no mangá, porque já estamos no estágio final. Então, a partir disso, no máximo, é 3 meses ainda de Attack on Titan, ou seja, iremos até março, se for o que eu estou planejando aqui na minha conta. Mas pode ser que vá até fevereiro, não vou mentir. Mas eu acho que numa adequação mais correta, devido aos acontecimentos que está sendo mostrado, eu acho que vai dar 3 meses. Então vamos até março, vamos confiar na Cal. Pra todo caso, se for ocorrer isso, a gente vai estar no final de Shingeki no Kyojin em março, que é a adaptação. Mas pode ser que o Sayama já fale antes de mostrar no mangá os acontecimentos pelo anime, só que de uma forma que não vai ficar tão completa e a pessoa vai ter que ir no mangá. Muitas obras fazem isso, Bokutachi Shoben Garekinai é uma dessas, né? E daí eles vão falar, Haru, mas você tá falando de uma comédia romântica. E daí que é uma comédia romântica? Várias obras. Eu estou dando exemplos, meu querido. E pra todo caso, só pra você ter uma noção, eu acho que isso pode acontecer. Só que também tem aquela possibilidade, né? Os estúdios japoneses gostam de ganhar dinheiro em cima de bilheteria de filme. Então, eu acho que Shingeki no Kyojin pode muito bem fazer um filme, sendo que o Estúdio Mapa fez um filme recap que foi lançado nos cinemas do Japão, mostrando tudo o que rolou da primeira até a terceira season, para que a pessoa ficasse com uma recapitulação correta de tudo. Digamos que a Mapa refez, foi um reboot praticamente, né? Porque desde que foi mostrado o estúdio, teve a mudança lá, então a Mapa quis mostrar. Eu posso dar conta do recado, vou mostrar em um filme de 1h30, 2 horas no máximo, tudo que a Whites fez em praticamente uns 5 anos. E a gente viu, né? Então, indo para o assunto agora, voltando ao foco, eu acho que pode ser que ocorra um filme, porque Attack on Titan é uma franquia de renome e pode ser que eles ganhem uma boa bilheteria nos cinemas. Então, eu acho que não é uma má ideia fazer um filme de 1 hora, 1h30, mostrando os últimos acontecimentos. Então, isso pode muito bem ocorrer. Então, o que eu quero que você tenha noção é que possivelmente você pode não ver o final de Shingeki no Kyojin no anime em 16 episódios. É isso que você tem que ter de realidade. Eu acho que você vai ir pro mangá e daí vai ter que ficar chupando o dedo esperando o filme lançar nos cinemas e depois lançando Blu-ray e depois alguma alma bendita possibilitar você a ver, porque serviço de streaming é o que menos interessa quando é pra adquirir filme. Eles demoram eras, e isso se adquire. Então, a partir disso, acredito que você já tem uma situação aí correta do que deve rolar. Então vamos pro foco, que é falar dessa adaptação linda do que tá rolando, Reiner gostoso, Peck gostosa. Então a pergunta que não quer calar, Haru, o que você tá achando do Estúdio Mapa? Com toda a humildade possível, eu sabia, eu falei, poxa, eu avisei meses de antecedência, logo no começo do ano, que Shingeki no Kyojin iria fazer uma adaptação decente. Eu confiei na Mapa, mesmo eles não tendo adaptado porcaria nenhuma nesse ano. Eu falei confiando na qualidade do estúdio. Então, eu falei que a escolha da staff era boa, que Attack on Titan estava em boas mãos, que Shingeki seria perfeito. Toma aí quem duvidou. Haru-senpai lançou a verdade e disse com meses de antecedência que a escolha da staff teria sido boa. Eu confiei, fiz um vídeo, tá no canal, é só você olhar seu preguiçoso, que Attack on Titan daria bom e deu, tá aí o resultado. Então confia no senpai quando ele fala. Agora, voltando a toda a calma possível, vamos falar um pouco sobre essa adaptação linda, formosa, né? Porque os detalhes em torno do olho é algo típico da Mapa, só que eu acho que o arraso da direção ter feito as expressões, algo penetrante, que já tem Shingeki no Kyojin pelo estúdio anterior, pelo mangá, é algo muito bem feito. A Mapa conseguiu manter a qualidade de um jeito que ficou muito superior. Eu acho que a forma de design ficou muito mais peculiar, única e ficou mais vívida, é algo que eu elogio e acho muito bonito. Então, sério, open ending tão bacanas, tem uns spoilers bacanas na abertura. A ending, eu vou ser honesto com vocês, eu não notei tanto spoilers dizendo pelas imagens, tenho que dar uma olhada na letra, pra ser honesto. Mas, pra todo caso, vamos falar de Shingeki no Kyojin agora, o anime, o que tá rolando, o que tá acontecendo, porque tem muitos pontos que só quem vê o anime não vai pegar, mas relaxa que eu não vou dar spoilers, só vou fazer você ter uma compreensão melhor de certas falas que talvez tenha passado despercebido. Então bora falar de Shingeki no Kyojin agora? Bora continuar falando. Vamos falar sobre os episódios mais recentes, que deveria ficar conhecido como Meu Consagrado, o que tu
tá fazendo em Marley, meu amado Eren? Começando a exaltar os episódios mais recentes de Shingeki, eu acho que é interessante já abordar o meu elogio à forma como está sendo construída desde o início essa quarta season. Porque muitas pessoas vão pensar, caraca, Haru, mas ela foi muito confusa, ela foi muito complicada de conseguir compreender. Eu respeito sua opinião, mas eu quero que você tenha noção que eu acho que é um acerto se situar em Marley para a gente ter a visão deles. Eu acho que isso é muito bacana, porque muitos podem falar, mas a gente já viu a memória, a gente já viu como eles agem. Mas é muito legal ver o tempo presente, uma vivência ali do que realmente está acontecendo para confirmar as tradições que estão sendo mantidas, a forma como os Heredianos são tratados, a forma como é feito os Marlianos honorários e ver como os próprios Marlianos agem. Foi interessante isso de ver, eu acho que é alvo de elogios, porque é bacana. Uma coisa é ver por memórias, outra coisa é você ver a vivência ali ocorrendo. Então tem meus elogios isso, porque eu acho que é bacana de elogiar uma cena que é do episódio mais recente, ou é do episódio número 62, eu não me recordo, que foi o episódio da cena dos líderes. O nosso querido Wiricão, lá da família Tybur, o atual chefão, com o cara lá, digamos que de Marley, o líder, que eu acho que se diz Magato. Peço perdão pela minha pronúncia do Nihongo, próxima vez eu vou tentar ver a pronúncia correta. Eu acho que é interessante, guys, porque a forma como foi mostrada a conversa, certas cenas, você deve ter noção. Só que a mais relevante de todas, e a única que eu vou apontar, é a cena que o próprio líder ali de Marley fala que eles só vão parar de olhar marchando para a guerra quando houver uma autodestruição. É interessante isso, porque muita gente não vai pegar, não vai ter noção. E eu não vou ser o cara que vai dar o spoiler aqui. Eu só quero que vocês prestem atenção e tenham noção na fala do que ele disse. Porque é interessante que, enquanto eles continuarem com os costumes, com a forma com que eles agem, sempre querendo marchar rumo à guerra, um dia eles vão parar, mas só quando houver a autodestruição. E devemos lembrar que Marley fez feridas graves em diversas pessoas, em diversas raças, em diversas populações de outros locais. Então devemos lembrar de Eredia e devemos lembrar que tem um garoto que pode fazer muita destruição ocorrer, que está atualmente em Marley. Então é interessante essa fala e eu gostaria que vocês tivessem um pouco de noção sobre isso. Pra todo caso, eu acho que tendo abordado uma cena que eu achei peculiar, única e que deve ser exaltada para que você tenha noção, você que não acompanha o mangá, vamos agora falar sobre outros pontos que eu acho que está sendo elogios a Attack on Titan Final Season. O ponto que eu vou dizer agora, meus queridos, é muito interessante e muito relevante porque é em torno dos personagens que a gente está vendo desde o início dessa temporada atual. Então vamos a uns rápidos comentários. Então, o Falcon é aquele jovem gado apaixonante. Ele tem asas que o tornam gado. Entendedores? Entenderão? Pra todo caso, eu acho que é interessante isso, gente. Porque eu quero que vocês tenham noção que ele é apaixonado pela Gabi, como a gente viu. E ele não quer, né, que ela tenha poucos anos. Ao modo que ele quer fazer de todo modo que ele vire o Titã blindado, porque ela não pode virar. Ela tem que viver, tem que casar com ele, depois tem que trair ele quando ele for morto, né, porque só tem 13 anos de vida. Depois ficar com outro carinha, mas tem que ser feliz. É esse o pensamento do jovem apaixonado. Então é interessante, gente, porque eu gostei do personagem, eu achei ele muito fofo, pena que ele é ingênuo demais, mas nem tem como culpar, é uma criança, então a ingenuidade vira a inocência no caso. E a partir disso, vimos que ele foi meio que manipulado, né, pelo nosso querido Kruger-san. Que vou dizer, hein, Eren, que outfit bacana que você tá fazendo, atuação 10/10. Sério, gente, eu acho que tá muito da hora ver ali a cena. Yoraina, Yoni Buri, o Hisashiburi, sério, foi muito da hora. O Eren é o cara. Ter visto a forma como ele se portou, agora o Eren vai jogar as cartas na mesa e vai falar: fala um pio aí que eu viro o Titã e arregaço isso aí. É tipo isso que ele vai falar, né? Praticamente é isso que a gente espera do nosso querido Eren. Mas, pra todo caso, vai ser interessante porque a gente viu que ele estava enviando cartas e não é apenas uma, são várias. O que mostra que se passou dias até o modo que ele começou a falar. A gente viu isso no episódio mais recente, na fala do Falcon, mas teve passagem de tempo porque é dito pela fala. Você me ajudou em várias cartas. Então é interessante isso porque pode dar uma sequência de meses, possivelmente. E a partir disso, o Eren estava enviando cartas, mas não era pro povo de Eredia. Ele está falando dos seus objetivos, dos seus ideais, do plano que ele está orquestrando, e esse plano é algo do Eren, ele que quis ir para Marley por vontade própria. Então, a gente vai ter que esperar para ter noção. Então, vamos aguentar,
que logo logo a gente tem mais informações e venho aqui conversar sobre isso quando for lançado o episódio. Mas para todo caso, está sendo interessante isso. O Falcon foi um menino bom, enviou cartas da destruição. E eu acho que é interessante isso porque a gente vê que o clímax chegou no festival que está rolando, que está ocorrendo. Então, acredito que o Eren está 10/10, não tem muito o que falar dele a partir de agora, vamos esperar um pouco para falar dele, e vamos ao foco do que eu queria falar, que é sobre os Marleyanos honorários. Continuando a falar sobre os Marleyanos honorários, mas eu falei mais do Eren, então terminando aqui o ponto sobre o Farrakhan. É um jovem ingênuo, inocente, um jovem puro, determinado, quer herdar o habilidado para fazer com que sua namoradinha não corra o perigo de sofrer isso pelo futuro, que ela possa viver, ter filhos com ele. Então é bacana o Farrakhan, eu acho que ele é um personagem muito importante para o final da obra. É essa visão que eu tenho sobre o Farrakhan. Porque, querendo ou não, esse garoto vai ser um dos 9 titãs. Só não vou dizer qual que ele vai herdar, né? Porque tá aí o mistério. Será então que ele vai herdar o blindado? É isso que está dando a entender errado? Eu acho que é melhor você esperar. Para todo caso, é interessante então o ponto ali do Farrakhan. Não vou falar muito sobre ele. Espero mais um pouco para falar. Mas ele é um jovem que, através da paixão, vai ficar determinado para tentar tirar a Gabi dos holofotes. Por conta do objetivo dela, né? Então, já que estamos falando de Gabi, vamos logo para a nossa querida garota, meio psicopata, mas que a gente ama pacas. Então, a Gabi eu sei que vai ser muito odiada, mas eu não posso dar spoilers, pelo menos nessa semana, nesse momento. Então, o que eu posso falar é que ela é uma personagem que vai ser muito mal compreendida, porque muitas pessoas vão achar que foi injusto o que ela fez, e não é totalmente injusto. Mas, para todo caso, eu gosto da Gabi porque ela vai ter um ótimo desenvolvimento. E eu acho que é ideal a forma como eles estão atuando, porque muitas pessoas podem pensar, nossa, que garota chata, ela é uma Eridiana e tá seguindo os lemas de Marley. Mas eu quero que você tente pensar que ela é uma criança e veja todo o crescimento dela, digamos que pense na possível lavagem que ela sofreu, e eu quero que você veja que ela não tem, digamos que um desorgulho de ser uma Eridiana. Ela mostra isso na fala dos episódios mais recentes do festival, que ali naquele local eles têm que mostrar que eles são Eridianos e não os Eridianos endemonizados. Então é interessante porque ela segue aquele lema, tipo, eu vou dar meu melhor, vou me tornar uma heroína, eu fiz meu nome na guerra, vou herdar o blindado, e assim eu vou fazer com que as pessoas parem de ter preconceito e reconheçam a nobreza, a dignidade dos Eridianos. Só que seguindo o lema que foi imposto por Marley. Então é interessante porque, infelizmente, a Gabi é uma peça, ela é apenas uma criança que está sofrendo lavagem, mas ela não tem desorgulho, ela quer mostrar, digamos que um orgulho de ser Eridiana cumprindo as normas de Marley. Então ela é uma personagem muito 10, gente. A Gabi é da hora. Mas a partir disso, devemos lembrar, ela está em Marley. Marley, querendo ou não, é a cidade, é a terra, é a família dela. Não tem como não dizer isso. Ela tem laços com pessoas de lá. Então é um ponto interessante que a gente vai abordar futuramente. Mas, para todo caso, a gente reconhece. Ela é meio narcisista, meio arrogante, mas quem não é arrogante e narcisista? Convenhamos. Então, gostei da personagem, eu acho ela muito fofinha, só não deixa essa garota pegar em armas, porque, pelo amor de Deus, pode virar uma tragédia. Também não deixem com que pessoas que ela se importou sejam mortas, mas, para todo caso, acredito que, tendo falado sobre a Gabi, vamos agora falar sobre um cara que tá sendo meio que o protagonista, porque ele é o personagem mais conhecido, né, da quarta season, desde o início. Vamos falar do nosso querido Raina-san. E agora vamos com o meu querido Raina, ou Rainer, para os não tão íntimos, ou íntimos. Vamos falar do titã blindado que tá chegando no prazo de validade. Então, eu quero que vocês tenham noção que é um personagem que eu tô curtindo pacas. Não tem como, eu acho que o background dele é um dos acertos, porque envolve, né, a visão, o ponto de vista sobre os Marleyanos, é isso um dos fatores que eu tô gostando. E eu quero que vocês tenham noção que, poxa, lembra de toda a lavagem que ele teve, os seus objetivos, do porquê ele queria ser um guerreiro honorário, queria viver em família, mas daí ele teve quebra de convicção quando viu realmente o seu pai, e mesmo assim ele queria ser um herói para salvar as pessoas dos demônios, mas isso algo que Marley influenciou. Então pensa, ele não tá visitando, ele é muito a Gabi se a gente for pensar. Então é interessante porque eu quero que você pense que ele quer honrar, ele quer mostrar o orgulho, tudo, ele tem um objetivo nobre, e ele meio que tem uma quebra de paradigma, né? Conforme tudo que foi apresentado, a vivência dele em Aridia é interessante porque assim, ele adquiriu um transtorno de personalidade, ao ponto que, mesmo estando em Marley, você percebe que a mãe dele entendeu quem realmente são os demônios da muralha. É interessante isso, porque a Gabi mesmo estranhou, mas eu achei que ele era os demônios. Como assim? O que você está me contando? O que está acontecendo? Todo mundo estranhou, porque realmente o que o Ryan apresenta são pessoas comuns, tão importantes, tão iguais quanto a Marleyanos.
Por que há uma discriminação em torno dessas pessoas? Que culpa elas têm dos ancestrais? Então, é interessante, porque eu quero que você pense. Ele acabou adquirindo esse transtorno sem perceber. Ele não é mais o Reiner de antigamente, que tinha só o objetivo de vê-los como inimigo e querer exterminar. Ele teve laços, e acontece que inconscientemente ele pensa nesses laços, porque, querendo ou não, é a personalidade dele das muralhas. Ele fala das pessoas, da forma como agiram, como era o treino, e acontece que isso junta muito agora com o Reiner, que voltou, o Marleano, né, honorário, e acontece que vira essa bagunça. Então, sem dúvidas, o Reiner é apenas uma vítima como a Gabi, como qualquer outro personagem do reino de Marley e Aridia. Porque, infelizmente, é isso que a gente pode dizer. Não tem como culpar o cara quase ia se suicidar. Ele só não se matou porque ele viu Farrakhan, essa nova juventude que ele tem que proteger e guiar. Então pensa no plot desse personagem, cara. É de sentir dó do cara. O Reiner é uma vítima. E eu acho que tá sendo muito 10 a forma como eles estão mostrando o psicológico desse personagem. O Isayama Sensei arrasou, porque pensa, ele perdeu toda a equipe que ele tinha montado. Não ele montado, tava com ele na ida, na missão de Marley. Querendo ou não, ele perdeu o Bero todo. Nesses anos, um grande amigo. Ele perdeu a Anne, que tá congelada. Vai descongelar? A gente sabe que vai descongelar, né? Porque é a Final Season. Mas vai demorar. E tá como morta. Porque praticamente é isso. E também tem lá o carinha lá que fez com que ele virasse o Titã blindado. Que foi uma... Como eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Mas foi uma montagem, né? Digamos, foi um esquema. Digamos que o cara não queria que o Poroko fosse um Titã blindado. E por isso jogou o Reiner. Ficou meio que comprando, falando pros militares que o Reiner era um candidato melhor. Subestimou as habilidades dele, porque não queria que o irmãozinho sofresse isso. Então, é um ponto que eu já vou falar daqui a pouco. Mas quando você pensa, o Reiner ficou com uma quebra assim de personalidade. Ele, tipo, não sabia, poxa, nem aqui era pra eu estar. E daí acontece que esse cara que fez tudo isso, meio que um sentimento de culpa, gratidão, acho que era Barcher ou alguma coisa assim o nome, empurra ele pra que ele sobrevivesse. E nesse momento ele foge, ele não sabe o que fazer. E isso vira culpa porque eles podiam ter evitado. Mas pensa, psicológico de uma criança. Lembra? Não tem como. Daí muitos vão falar, mas eles já tinham destruído milhares de países. Mas pensa, eles estavam nessa missão sozinho. Então quando você percebe, foi uma quebra de paradigma, porque eles já tinham um objetivo. O objetivo meio que se moldou. Ele descobre que nem era pra ele estar ali. E ele fica meio que congelado, perde um amigo, não sabe o que fazer, sabe que se voltar pra Marley sem nada e com a perda de um titã dos 9, seria culpado, ele vai pensando o que ele pode fazer, se ele vira um titã, um jovem guerreiro nobre, e vai montando esse plano. Então quando você percebe tudo isso da história do cara, como que você vai odiar ele? É um personagem que foi uma vítima. Então, sério, eu gosto pra caramba do Reiner, ele tá sendo muito bacana de se ver, desenvolver. Eu acho que a forma como ele perdeu companheiros, a forma como ele virou um titã, toda a lavagem de Marley fez com que ele sofresse todo esse caminho que foi moldado. Então é muito triste isso, porque querendo ou não, mudando as missões, ele acabou fazendo vítimas nesse caminho. E essas vítimas são a mãe de Eren, por exemplo, que moldou o protagonista muito tempo antes, até vemos até onde o Eren chegou, não é mesmo? Então, eu acho que é um ponto interessante que eu queria falar um pouco sobre o psicológico, a forma como desenvolveram o nosso querido Raina. Então, acredito que a partir disso, praticamente já exaltei tudo que eu queria em volta do nosso querido Titã blindado. Com toda certeza, Shingeki no Kyojin está proporcionando episódios fenomenais. Eu diria que eu tô curtindo muito demais tudo que tá rolando do plot, da história, porque eu tô curtindo ver a vivência de Marley, não estou falando que eu estou gostando de Marleando, é uma coisa bem diferente eu falar que tô curtindo a vibe, o arco, digamos que a ambientação, do que tá falando que eu tô gostando dos personagens. Marleando tem que ser pisado pelo nosso querido Eren, querendo ou não, é o preço do que eles fizeram com os Heredianos. Não que Heredia também não tenha culpa, né? Vamos ser honestos. Mas, para todo caso, meus queridos, eu acho que é interessante, o líder da família Tybor, ele vai ser muito importante já para os próximos episódios, desfecho do festival, porque ele vai fazer um anúncio muito importante. Eu acho que também é interessante aquela senhora lá do Oriente que foi mostrada, que meio que deu um safe ali, salvou o carinha lá, o garotinho, que tá sendo Marleano honorário, porque senão não dá pra saber o que ia acontecer. Então foi interessante, essa personagem vai ter uma ligação com a nossa querida Mikasa, ela vai ser muito importante então pra história logo logo, então se ligue que ela vai ser relevante, hein? E pra todo caso, meus queridos, eu acho que outros pontos que eu quero deixar dar uma concluída aqui, já pra falar o que eu achei de impressão, eu acho que é questão de irmandade. Por que eu digo isso? Porque se você for perceber lá,
o irmão do Porco fez de tudo pro Reiner assumir pro irmãozinho não ser o Titã, porque ele não queria que o irmão sofresse esse destino, sendo que a família já ia ganhar o direito de ser Marleano honorário, né, pelo irmão já ser um dos Titãs, então não havia necessidade de ter mais um. E é interessante isso porque se você for perceber, o irmão do Falcon faz a mesma coisa, ele tem gestos similares. A forma como ele se porta é interessante porque se ele puder, ele dá muito exemplo do que vai tentar superestimar a Gabi para o Falcon nem ser ouvido. Ele tem esse olhar, porque ele já está requisitado como o próximo Titã Bestial, então é interessante o irmão do Falcon. Pelo menos é isso que eu sinto, né, nesses episódios. Para todo caso, eu acho que uma coisa deve ser dita que eu já falei, mas devemos lembrar, afinal, atitudes e gestos podem te levar para o caminho da destruição. Eu acho que é uma das definições para Shingeki no Kyojin, para certas atitudes, por conta de determinadas atitudes de alguns personagens que levam a um caminho que foi o que a gente disse, seja pelos Marleanos, seja pelo nosso querido Eren, seja pelo nosso querido Reiner. Então é interessante tudo como está sendo montado e essa é uma impressão que eu já queria deixar exaltada, porque querendo ou não, se você for ver o fechamento assim como está ocorrendo, pode ser que role uma guerra extremamente gigante pelo que eles querem fazer. Eles ainda estão atrás do Titã Fundador. A gente vê que está sendo criada armas anti-titãs, ou seja, logo logo Marley não vai ser absoluta pelo poderio militar. Então com isso eles precisam logo ter todos os poderes possíveis dos 9 titãs, principalmente do Fundador, precisam do Titã de ataque. Então é interessante isso, né, porque eles precisam disso, mas eles acabaram se esquecendo, né, que Eridia está aparentemente quieta. Afinal, eles estão enviando navio e não tá voltando. Então alguma coisa pode ter rolado lá. Vemos que nosso querido menino Eren está mais evoluído, está mais crescido. Ele tem agora, digamos que, técnicas novas desbloqueadas através do seu poder demonstrado. Então, eu vou ser honesto, se ele tá em Marley é porque alguma coisa ele descobriu e ele tá bem diferente. Então, sério, eu acho que Shingeki no Kyojin tá muito perfeitinho e com isso é pura hype, porque se aquela pergunta clássica vai surgir, vamos logo falar dela. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Shingeki no Kyojin? Para o próximo episódio de Shingeki no Kyojin, veremos uma conversa muito interessante, especial. Veremos talvez os ideais, planejamento, um pouco do pensar do menino Eren. É interessante porque o Reiner vai confrontar seu grande amigo após 4 anos. O que rolou nisso tudo, o que o Eren sabe desde quando o nosso amado Eren tá em Marley, o que eles vão conversar, qual será o pensamento de nosso querido Eren, o que ele planeja fazer lá, qual será a reação de Falcon após ver que Eren é um dos 9 titãs. Então, sério, muita coisa especial, muita coisa importante vai rolar, e a partir disso é mais hype do que já havia tido antes em Shingeki no Kyojin. Então você já sabe, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, lançando próximos episódios e eu assistindo, a gente vem aqui conversar. A gente se vê no próximo vídeo de Shingeki no Kyojin, Mata, né?